Amém, meus irmãos? Vamos estar dando continuidade ao estudo da Confissão de Fé de Westminster. Hoje meditaremos sobre o capítulo 22, que fala sobre os juramentos legais e votos. É um assunto que recebe pouca atenção, mesmo no meio reformado. É um assunto que é pouco falado, pouco ensinado. Eu confesso aos irmãos que pouquíssimas vezes eu ouvi a respeito algum ensinamento, algum estudo sobre. E hoje, pela misericórdia do Senhor, vamos meditar sobre esse assunto. Se encontra, já falei, no capítulo 22 da Confissão de Fé. Então vamos começar pelos juramentos. Os juramentos, ao contrário do que muitos cristãos pensam, eles são lícitos. Quando a gente fala acerca de juramento para os crentes, a gente já pensa naquela passagem em que Jesus falou, se eu não me engano está em Mateus capítulo 5, que não devemos jurar nem pelos céus, que é o trono de Deus, nem pela nossa cabeça, nem pela terra. Mas hoje nós vamos ver e entender que a compreensão desse texto é um pouco diferente do que estamos acostumados a ouvir. Então, o que é um juramento? Um juramento é basicamente um crente chamar a Deus como testemunha daquilo que ele está dizendo, e que aquilo que ele está dizendo é uma verdade. É uma espécie de compromisso que vai cumprir com aquilo, com aquela promessa que está se falando. Na verdade, a pessoa chama a Deus para julgá-lo caso ela esteja mentindo. Esse juramento ele pode ser feito pessoalmente ou em cultos públicos. Em cultos públicos ele se dá por ocasião de um batismo, profissão de fé ou ordenação a algum ofício na igreja ou no próprio casamento. Ou ainda em tribunais eclesiásticos, quando for intimado a jurar por Deus que dirá toda a verdade. Ou ainda diante de autoridades civis. Lembrando que só podemos jurar por coisas lícitas, permitidas por Deus e nada mais. Não podemos jurar que iremos fazer algo proibido por Deus. Um exemplo de juramento que não é permitido por Deus é quando alguém jura que vai se vingar de alguém. Isso é errado, isso é pecaminoso diante de Deus. Ou quando alguém jura um amor eterno por um amante ou uma amante. Esses juramentos são completamente ilícitos. E por causa daquela interpretação errada, como eu havia falado, em que Jesus proíbe o juramento, na verdade ali Jesus está proibindo um falso juramento, um juramento ilícito. Jesus estava querendo dizer que, quando ele diz não jure e seja a tua palavra sim, sim e não, não, Jesus ali ele estava refutando os fariseus da sua época, porque eles sabiam da seriedade e da severidade que é um juramento por Deus. Então os fariseus começaram a inventar que juravam pelos céus, que juravam pelas suas próprias cabeças, juravam pela terra, e eles desviavam o foco daquele juramento, tirando a pessoa de Deus, porque os fariseus não tinham muito crédito e eles temiam a Deus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, mais à frente nós vamos entrar mais um pouco a fundo nesse tema. Contudo, os juramentos lícitos, eles são permitidos e têm o seu valor desde que sejam feitos da maneira correta. Vejamos algumas passagens bíblicas, irmãos, acerca de juramento. Deuteronômio 10, 20 diz assim: temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Temos um mandamento que está lá em Êxodo 20, verso 7, diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como eu disse, fazer um juramento, no caso, é tomarmos o nome de Deus como testemunha. Levítico 19, 12 diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 1, verso 23, Paulo diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha, de que foi para poupar vocês, que ainda não voltei a Corinto.
Então Paulo, quando ele diz que ele toma Deus por testemunha, ele está jurando por aquilo que ele está falando em nome de Deus. O ensinamento da Confissão de Fé de Westminster, verso 1 diz assim: o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pela qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo, segundo a verdade ou a falsidade em que jura. Então, os juramentos, eles devem ser feitos somente em nome de Deus. Não há outro nome pelo qual um crente pode jurar, a não ser o nome de Deus. Ele deve fazer isso somente quando estritamente necessário. E ao fazê-lo, deve fazê-lo com total temor e reverência diante de Deus, dada a seriedade do assunto. Jurar falsamente pelo nome de Deus é algo completamente abominável, é algo pecaminoso. Invocar a Deus como testemunha de uma mentira ou falsidade é algo terrível. Invocar a Deus sem o devido temor e respeito também é algo pecaminoso. Um exemplo é que a gente vê muita gente por aí falando toda hora: eu juro por Deus isso, eu juro por Deus aquilo. Vamos lembrar do mandamento o mandamento que diz: não tomarás o nome do seu Deus em vão. E jurar por Deus a qualquer momento, de qualquer maneira, é algo completamente pecaminoso. E invocar a Deus de maneira leviana e precipitada e irrefletida também torna-se pecado. O crente em Cristo, ele deve jurar somente em ocasiões necessárias, de gravidade e de tal importância. Juramentos em nome de Deus, eles eram sim permitidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o que se proibia no Antigo Testamento, na verdade, era jurar por outros deuses, ou por outras coisas, ou outros nomes. Ou ainda, jurar sabendo que estava mentindo, jurar em falso. Ou ainda fazer isso de maneira leviana, como já falamos. Então é permitido ao cristão os juramentos exigidos pelas autoridades civis, desde que esses juramentos não nos obriguem a ir contra Deus ou contra a sua palavra. Por exemplo, no serviço militar, quando nos alistamos e ali temos que fazer um juramento à pátria, um juramento à bandeira. Isso é lícito, desde que esse juramento não vá contra os mandamentos e os preceitos de Deus. Quando se assumem funções públicas, de autoridades públicas, ou até mesmo o presidente. Tem aí o exemplo de que nos Estados Unidos, acho que todos aqui já viram, quando um presidente ele vai tomar posse, ele bota a mão em cima da Bíblia e ele faz ali um juramento. Isso traz seriedade e isso é lícito diante da palavra de Deus. Temos aqui um exemplo, irmãos, dos testemunhas de Jeová. Eles se recusam qualquer tipo de juramento, seja ele militar, seja ele cargo público, seja ele eclesiástico. Eles não fazem nenhum tipo de juramento. Eles têm como base ali a liberdade religiosa e eles se recusam a qualquer tipo de juramento. Mas isso é bíblico. Tem aqui algumas passagens. Deuteronômio 6,13 diz assim, temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. E aqui Mateus 5, do verso 34 em diante, diz assim, Jesus falando, aquela passagem que eu disse, que é bem polêmica: vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não façam juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, que a palavra de vocês
vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Aqui nós temos que entender uma coisa. Jesus ele estava refutando os fariseus e alguns escribas de sua época. Como eu já disse, eles juravam falsamente. E alguns que temiam o nome de Deus juravam pelo céu, juravam pela sua cabeça, juravam pela terra. E Jesus estava repreendendo eles, dizendo que nem por isso eles deveriam jurar falsamente, porque nem isso eles tinham direito, porque o céu é onde está o trono de Deus, a terra é o estrado de seus pés, e nós não temos domínio nem sobre a nossa própria cabeça, de tornar um fio de cabelo preto ou branco, salvo os irmãos que pintam seus cabelos, né? Mas é um outro detalhe, não vamos entrar nesse assunto. Gálatas capítulo 1, verso 20 diz assim: Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo estava tomando o nome de Deus por testemunha, e isso refletia como um juramento em nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 2,5 diz assim: A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Mais uma vez o apóstolo Paulo toma o nome de Deus como testemunha do que ele estava dizendo, e isso é jurar pelo nome do Senhor. Mateus 26, verso 63 diz assim, é uma passagem também bem polêmica. O sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então respondeu-lhe Jesus, conjurando Jesus, ou seja, Jesus Cristo debaixo de um juramento em nome de Deus. Diga-nos, sob juramento em nome de Deus, se tu és o Cristo. E Jesus afirma: Tu o disseste. Então veja que Jesus ele não anulou o juramento em nome de Deus, mas ele confirmou. Vou ler mais um exemplo aqui, Hebreus 6,16. As pessoas superior e juramento servindo garantia põem em discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar clareza aos herdeiros da promessa, que o sábio confirmou com juramento. Então aqui aos Hebreus estava lembrando aos hebreus que o próprio Deus havia jurado a Abraão. Pelo seu próprio nome, ele confirmaria a promessa que lhe estava proposta. Vamos ver o que diz aqui a Confissão de Fé de Westminster no versículo. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome que se pronunciará. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto no Testamento como sob o Velho. O juramento legal deve ser prestado com referendos. Então, prosseguindo aqui, ser feitos sim, com toda seriedade. Quando alguém tiver de jurar, deve fazer com a atitude correta, pensando na seriedade do que vai fazer. Invocar o nome de Deus como testemunha, o Deus que tudo sabe e tudo pode, que é santo e verdadeiro, que abomina a mentira e a verdade. Então deve-se afirmar somente a verdade, prometer aquilo que é justo e reto diante de Deus. Deve-se lembrar que Deus conhece a mente e o coração, portanto, não devemos fazer qualquer restrição mental, nem torcer o sentido das palavras. A gente lembra de que quando a gente era criança, a gente brincava de fazer assim: eu juro isto, eu juro aquilo, cruzando os dedos. E claro que isso é criança, mas isso é algo muito sério. Quando nós pronunciamos um juramento em nome de Deus, temos que lembrar que Deus, ele sonda, ele conhece os nossos pensamentos. Isso era uma brincadeira de criança, mas não devemos fazer algo parental. Um exemplo de que quando viemos aqui à frente, na ordenação ao oficialato, ao cargo de pastor, aquela igreja, aos cultos da... Eu acho que tem alguns pastores aí, alguns irmãos aí, que fazem algum tipo de ritual, mas isso é errado diante de Deus. Isso, na verdade, é um pecado diante de Deus, porque um irmão que vem aqui à frente
e concorda com o de oficial ou de pastor e está com Deus, ele deve concordar com tudo aquilo que ele está falando, ele deve cumprir, jurando. E uma vez que prestou um juramento solene diante de Deus, ele está dado a fazê-lo. Não se pode quebrar o juramento alegando feito a uma autoridade corrupta ou a uma igreja infiel. Os juramentos que foram feitos antes da conversão sem ou a uma igreja infiel. Os juramentos que foram feitos antes da conversão sem conhecimento e coisas ilícitas, esses devem ser rejeitados. As coisas velhas já se passaram, eis que Cristo fez tudo. E um ponto aqui interessante é que a confissão de fé diz que é pegar, fazer um juramento. As autoridades, se este juramento é lícito, já foi falado aqui do serviço militar como exemplo, um cargo de presidente e tudo mais. Umas passagens bíblicas aqui para nós. Jeremias 4, verso 1 e 2. Israel, se jurares pela vida do Senhor, em verdade, e em juízo e em justiça, então neles serão benditos e neles se glorificarão. Gênesis 24, 2. Disse Abraão ao seu mais casa, que governa tudo que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho dos cananeus, pois o servo, a mão por seu Senhor, jurou fazer segundo o resolvido. Esse era um costume oriental, onde um selo a coxa do seu Senhor e jurava. E aqui é lícito diante de Deus, porque Deus disse que não filhos de Abraão, os filhos de Deus, se misturassem com os... Então Abraão fez seu servo jurar em nome de Deus, não arrumaria uma esposa estrangeira para o seu filho Isaque. Neemias 5,12 diz assim: chamei os sacerdotes e na presença destes, assim, o que fariam e o que prometeram. Salmo 24,4. O que é limpo de mãos e puro, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Salmo 15,4. Aquele que jura e prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Então tem várias passagens do Antigo Testamento que confirmam que o juramento é lícito. A confissão de fé, verso 3 e 4, diz: quem vai prestar um juramento deve considerar a realidade de ato tão solene e nada afirmar, de cuja verdade não seja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e tem como tal, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa, sendo ele exigido pela autoridade legal. O juramento conforme não sendo aqui a hora vamos entrar na questão dos votos do cristão. Eu acho que foi bem a respeito do antigo ensinamento, né, que a gente tinha de que era proibido o juramento cristão, falar assim, sim, são equivocadas, que voluntariamente fazemos de Deus juramento, onde prometemos algum Senhor e voto que em algum ser exigidos.
feito os votos devem ser feitos que em algum ser exigidos. Ser feito os votos devem ser feitos não as populações não as populações a Deus entender isso. Em um voto, nos obrigamos a cumprir mais dedicadamente aquilo que já é o nosso dever. Não devemos inventar nada além do que já está exposto na Escritura. Não vamos sair por aí subindo escadarias de joelho, carregando imagens, e daqui até a Aparecida do Norte, ajoelhado. Não é isso. Deus não estabelece isso em Sua palavra. Vamos entender o que diz. Nunca devemos votar algo contrário à palavra de Deus, algo ilícito, pecaminoso e pernicioso. Existem motivações para fazermos tal, como a gratidão, que nos move a votar alguma expressão de louvor e reconhecimento do que Deus faz por nós, ou o desejo de obter algo que desejamos, que seja lícito, que desejemos e venhamos a querer, ou um anseio de maior santificação, ou a conversão de alguém, de alguma pessoa querida, ou outra motivação justa. O que podemos ou não podemos votar a Deus? Não podemos votar coisas proibidas na Bíblia ou aquilo que Deus não requer de nós. Já foi falado aqui. Mais um exemplo. O celibato perpétuo. O celibato quando um padre ou uma freira nunca vai se casar. Porque vai que aparece um varão perfeito ou uma varoa perfeita, resolve se casar depois. Então aquele voto, aquele juramento vai ser quebrado. E isso não é exigido por Deus. Pobreza voluntária que alguns monges e uma obediência regular também não é algo lícito. Esses votos perdem o seu valor quando alguém se converte a Jesus Cristo. Temos um grande exemplo aí, Martinho Lutero, que fez todos esses votos, e quando ele se converte verdadeiramente a Cristo, ele quebra todos esses votos que ele fez à Igreja Católica. Não podemos fazer votos também que vai prejudicar os nossos deveres exigidos e estabelecidos pela Bíblia. Por exemplo, o voto de abstinência de pessoas casadas sem consenso do cônjuge. Paulo
Paulo descreve isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, que quando formos nos abster do ato sexual, o nosso cônjuge tem que estar de pleno acordo para que o Satanás não venha tentar ambos ou um dos dois. Ou ainda abster-se de determinados alimentos e com isso prejudicar a própria saúde. Ou passar alguns dias orando e meditando e deixar de ir ao trabalho. O cristão estaria dando um mau testemunho. Eu só posso votar aquilo que eu posso cumprir e o que está ao meu alcance. Não posso, por exemplo, votar que eu vou jejuar até que Deus atenda a minha oração. Eu não sei quando Deus vai responder a minha oração, então eu estarei quebrando aquele voto. Em resumo, irmãos, os votos são voluntários, podem ser feitos pelos crentes em Cristo naquilo que é lícito e bíblico. Algumas passagens para nos ajudar, e já estamos caminhando para o final. Isaías 19, 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios o conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Eclesiastes 5. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Salmo 76, 11. Façam votos ao Senhor seu Deus e tratem de cumpri-los. Deuteronômio 23, 21. Se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferiram os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor seu Deus, com as palavras que disseram. Então, para encerrar, para caminharmos para o fim, um exemplo aqui, três exemplos de votos precipitados. Encontramos aqui em Atos 23, 12. Disseram assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. É um voto errado, um assassinato. Eles prometeram a Deus que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Marcos 6, 26 diz assim: o rei Herodes fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Adiantando aqui, o rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Aqui o rei Herodes ele fez um juramento à filha de Herodias, porque ele se empolgou com a dança daquela moça e ele prometeu que ele lhe daria até mesmo a metade do seu reino, aquilo que ela pedisse. E ela pediu a cabeça de João Batista, e ele mesmo com tristeza, ele não pôde negar o que ele prometeu. Juízes 11, 30. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Holocausto, irmão, lembrando que era ali, quando pegava a vítima, o matava e depois ele o oferecia queimado ao Senhor. Jefté ele fez um voto que se Deus entregasse os inimigos em sua mão, a primeira pessoa que saísse da porta de sua casa ao seu encontro, quando ele estivesse voltando da guerra, ele ofereceria em holocausto ao Senhor. E quando Jefté volta, a primeira pessoa que saiu pela porta foi a sua filha, e ele teve que cumprir o que ele prometeu. Mas a Bíblia não é tão clara se ele fez a sua filha cumprir um voto de castidade, permanecer virgem, ou ele verdadeiramente ofereceu como um holocausto a Deus.
Aqui um exemplo de celibato, vou encerrar. 1 Coríntios 7, 2. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor arder em desejos. Aqui um exemplo da pobreza, 1 Tessalonicenses 4:11. Se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. A confissão de fé diz assim, no verso 5, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprimento com igual fidelidade. 6. O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas, ou para obter o que desejamos. Pelo voto, nos obrigamos mais restritamente aos deveres necessários, ou a outras coisas, até ou quando elas conduzirem a esses deveres. 7. Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibido na palavra de Deus, ou que embarace o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que está em seu poder cumprir, nem o que não está em seu dever cumprir, e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso os votos monásticos que os papistas fazem do celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos, com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Irmãos, me perdoem se eu corria, porque o assunto é um pouco longo, mas vamos encerrar aqui.